Boa noite, irmãos. Gostaria que abríssemos as nossas Bíblias no capítulo 7 do livro de Josué. Nós vamos ler o capítulo 7 do versículo 1 até o 6 e depois do 10 até o 13. Josué 7, de 1 a 6, de 10 a 13. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo. Subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que está prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. E o capítulo seguinte, no capítulo 8, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Josué 8, de 1 a 8. Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos, e o seu gado. Põe emboscadas a cidade, por detrás dela. Então Josué se levantou, e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30 mil homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: Eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que, quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então sairei vós da emboscada, e tomareis a cidade,
porque o Senhor, vosso Deus, vou-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor. Fareis assim que vou ordenei. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Senhor, nós te somos tão gratos, porque por mais uma oportunidade que tu nos concedes para estarmos diante da tua palavra. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos dispor os nossos corações diante de ti, para que possamos te ouvir. Então, fala, Senhor, fala conosco. Que o teu Espírito sopre sobre a tua palavra, unja a tua palavra, e que ela possa vir do céu, que ela possa penetrar nos nossos corações, que ela possa se tornar vida nas nossas vidas e gerar aquele testemunho, Senhor, da tua própria pessoa em nós, para a glória do Pai. Senhor, encomendamos esse momento nas tuas mãos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos estudando o livro de Josué, que narra a conquista da terra de Canaã pelo povo de Israel. Estamos fazendo isso à luz da Epístola aos Efésios também, tentando entender, na linguagem do Novo Testamento, qual é o significado das figuras que temos em Josué no Antigo Testamento. Ao fazer esse estudo, nós temos procurado entender um tipo diferente de vida cristã, um tipo pouco experimentado de vida cristã, que é descrito na Epístola aos Efésios. Essa vida cristã é vivida nas regiões celestiais. E nós sabemos, lá pelo capítulo 2 de Efésios, que já fomos assentados lá. Não se trata de um lugar que nós precisamos descobrir um caminho ou buscar uma experiência do Senhor para irmos para lá. Não. Mas nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso que diz o capítulo 2 de Efésios. Então, a nossa linha de estudo é que esse tipo de vida espiritual, do qual Efésios fala, nos é mostrado em figuras no livro de Josué. Portanto, estudar Josué vai nos ajudar a entender como é viver essa vida no plano mais alto. Ao estudarmos tanto Efésios como Josué, nós notamos que essa vida ela é vivida coletivamente, na igreja. Ela não é uma vida apenas individual. Ela tem o seu aspecto individual também, mas a sua natureza é coletiva. Quando em Josué nós vemos o povo de Israel como o povo do terreno de Deus, em Efésios nós vemos a igreja de Deus. Então essa é uma vida coletiva, não apenas no plano individual. Queridos irmãos, nós estamos vivendo em dias de grande agitação e confusão. Se nós olhamos para as notícias, para os programas de TV, os sites de informação, nós vemos que há rumores de guerras em vários lugares, nações contra nações. Nós vemos que há incertezas econômicas, incertezas políticas em todas as nações. Nós vemos que há uma pandemia que insiste em permanecer e que está assustando tantas pessoas, tanta gente. A insegurança, insegurança quanto ao emprego, quanto à saúde, quanto à sobrevivência, insegurança quanto à liberdade, tantas formas de insegurança. Como é que nós podemos viver nesse contexto? Como é possível viver a vida cristã nesse contexto? Somente por meio da fé. Lá no capítulo 11 de Hebreus, nós vemos que essa fé, ela deve ser capaz de penetrar além do véu. O véu já foi rasgado, mas a fé, ela vai ser efetiva quando nós penetramos além do véu, dentro do Santo dos Santos, vendo lá o nosso Senhor, que não somente morreu por nós, mas que está entronizado, ressurreto, tendo ascendido à destra da majestade nas alturas. Nós temos que ver esta cena.
Aqueles irmãos da antiga aliança, que são descritos em Hebreus 11, o texto nos diz que eles viram a pátria celestial, eles viram a cidade que tem fundamentos, eles viram o galardão dos santos. Essa fé que penetra além do véu, que nos permite conhecer os lugares celestiais. E não só conhecer ou visitar os lugares celestiais, nós viver lá. O Senhor nos chama a viver uma vida de santo dos santos. Essa fé que o Senhor descreve quando Ele nos ensina a orar. E tem um trecho lá em Mateus 6,10, da oração que o Senhor nos ensina no Sermão do Monte, que diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, viver a vida celestial é uma vida de quem conhece o céu e traz o céu à terra, pela oração. Conhece a vontade de Deus no céu e traz essa vontade para a terra, pela oração. É uma vida de viver no céu e ficar ligando aqui na terra o que é do céu. E ficar desligando aqui na terra o que não é do céu. Nós vemos isso. O Senhor falou também em Mateus 16 e em Mateus 18, os dois capítulos. O Senhor fala, primeiro a Pedro, em Mateus 16, 19, dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então aqui o Senhor fala isso para Pedro, porque Pedro confessou o Senhor. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando alguém confessa o Senhor, imediatamente essa pessoa recebe essa chave. E ela pode, então, ligar e desligar. Não qualquer coisa, conforme a sua vontade, mas ela liga aquilo que ela viu, que está ligado no céu. E ela desliga aquilo que ela percebeu que não está ligado lá. Em Mateus 18, 18, o Senhor diz isso para todos os discípulos. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, irmãos, esse viver de ligar e desligar, de declarar a vontade do Senhor, e de declarar a vitória do Senhor sobre todas as coisas que não são dele, esse é o viver nos lugares celestiais, o viver em Canaã. Nós não podemos, irmãos, nos permitir viver uma vida cristã eternamente na infância espiritual. Eternamente vivendo em torno de nós mesmos, em torno dos nossos problemas, em torno dos nossos desejos, em torno das nossas vontades. Sim, é verdade, todos nós temos problemas e situações pessoais, familiares a resolver. Mas quando isso se torna o centro da nossa vida, quando isso drena toda a nossa energia, meus irmãos, nós vamos morrer no deserto. Nós não vamos ter energia, nem tempo, nem inspiração, nem vontade para nos dedicarmos à conquista da terra da promessa. No entanto, se esta terra é real para nós, se nós tivemos um pequeno relance da parte do Senhor das delícias dessa terra, de quão desejável é essa terra, porque ela está cheia das insondáveis riquezas de Cristo, porque ela está cheia das coisas do reino dos céus. Se essa terra nos cativou e nos atraiu, então nós podemos crer, essa vida no plano mais alto. Essa vida é vivida em Canaã. Lá nós teremos a plenitude da experiência cristã. Nós estamos nessa caminhada, entrando em Canaã com Josué, tentando entender o que é essa terra, o que é conquistar as riquezas de Cristo. Já tratamos da batalha de Jericó na última vez. Lá nós vimos a vitória que o Senhor alcançou com a cooperação dos seus filhos. Seus filhos como sacerdotes e como guerreiros também. Né? Nós vimos que pela fé eles obedeceram ao mandato do Senhor. Eles deram aquelas 6 voltas, por 6 dias. E no 7º dia, deram 7 voltas. E, ao sinal de Josué, eles gritaram:
e as muralhas caíram. Nós vimos também que a destruição de Jericó, tendo em vista que a cidade, o nome da cidade significa fragrância, significa a liberação do bom perfume de Cristo. Jericó precisa ser destruída. Jericó são aquelas potestades e principados que estão dedicados a impedir que o perfume de Cristo seja liberado e manifestado. Que haja esse testemunho vivo de sua pessoa. Meus irmãos, quanta coisa existe no cristianismo hoje em dia. Quanta doutrina, quanta experiência, quanta pregação, quantas pessoas dizendo tantas coisas, falando tantas coisas, mas a pergunta é, onde está o perfume do nosso Senhor? Onde está aquela vida que cativa aos demais? Pela presença do Espírito de Cristo. O Espírito Santo veio habitar em nós com a intenção de gerar em nós uma vida segundo Cristo, com o perfume de Cristo. Potestades querem impedir que isso aconteça. Essa é a primeira batalha de Canaã. Jericó está na entrada de Canaã. E quando Jericó é destruída, então esse perfume é liberado. E nós sabemos, ao interpretar isso tudo, que é na comunhão com a cruz de Cristo. Quando nós olhamos lá, a noiva de Cantares, ela sobe ao monte da mirra, ao outeiro do incenso. É lá na cruz de Cristo que nós adquirimos esses aromas. E esses aromas atraem a Ele mesmo, para que Ele esteja conosco. Agora, tendo em vista que Jericó foi conquistado, Israel deve seguir em frente. Se os irmãos lerem um pouquinho antes de Josué, lá no final de Deuteronômio, no capítulo 27, de 1 a 5, nós vemos que Moisés deixou uma ordem para o povo quando entrasse. Deuteronômio 27, 1 a 5. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos esses mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor, teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Nossa tradução de caiarás, no original é rebocarás. Né? Havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras, e hoje te ordeno, no Monte Ebal, e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. Então, aqui nós vemos que esse mandamento foi dado antes da travessia do Jordão. Quer dizer, Josué tinha esse encargo, atravessar o Jordão, né, e subir os montes, ir até Siquém. Siquém é este lugar onde Abraão já havia estado, que fica entre os montes Ebal e Gerizim. Então, lá eles fariam esse altar e ofereceriam sacrifícios. Né? Ali seriam proclamadas as bênçãos e maldições. Vocês veem isso acontecendo no final do capítulo 8. Né? Mas, para chegar a Siquém, lá no centro da terra de Israel, na região montanhosa, Israel tinha que passar por dois obstáculos. O primeiro era Jericó, na planície. E o segundo era Ai, na entrada da região montanhosa. E é por isso que, tendo vencido Jericó, o povo de Israel se volta para esse próximo passo, que é subir o monte e ir até Ai. No entanto, antes que esse novo passo seja dado, nós ficamos sabendo que algo aconteceu. Os filhos de Israel pecaram. O pecado foi individual, mas a referência é coletiva.
Os irmãos sabem, lendo todo o capítulo 7 aqui, que Acã, da tribo de Judá, tomou das coisas proibidas. E a ira do Senhor se acendeu, não contra Acã apenas, mas contra todo Israel. Contudo, esse fato não era conhecido de Josué e dos anciãos. Acã, durante a conquista de Jericó, ele fez algo deliberado e escondido. Ele pegou o que ele sabia ser proibido. Os irmãos lembram que o povo de Israel foi ordenado a tomar Jericó, mas o povo de Israel nada tiraria de Jericó para si mesmo. Em Jericó, duas coisas seriam tomadas. Uma coisa seriam os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Esses todos seriam consagrados ao tesouro do Senhor. O resto todo, fossem móveis, fossem roupas, fossem decorações, esculturas, o que fosse, o restante deveria ser queimado. Acã sabia disso. Essa ordem foi dada. No entanto, ele decidiu desobedecer. Ele tomou das coisas contaminadas e ele fez isso de forma oculta. Quando ele escondeu o seu ato, ele estava demonstrando algo que ele não cria que ele seria achado. Ele achou que Deus não veria, que Deus talvez estivesse mais preocupado com outras coisas, ou que Deus não se importava com o que ele estava fazendo em desobediência. Eu fico pensando, como será que Acã levou aquele ouro e aquela prata? A capa babilônica talvez é fácil, né? Enrolar e guardar em algum lugar, mas como é que ele levou? Será que seus filhos participaram disso? Não sabemos, mas ele fez ocultamente. O povo de Israel não sabia de nada. Aparentemente ninguém percebeu o pecado de Acã. E Josué foi adiante, rumo a Siquém, aonde ele tinha que ir, para pronunciar a bênção e a maldição, e então preparou-se para atacar Ai, sem perceber que a ira do Senhor já estava sobre o povo de Israel. Curiosamente, irmãos, se nós lermos aqui o capítulo 7, nós vamos ver que não há menção do retorno a Gilgal. Nós já falamos que Gilgal, o lugar da circuncisão, que tipifica o lugar do despojamento do corpo da carne, onde a nossa carne é tratada pela espada de dois gumes, sempre o povo de Israel voltava a esse acampamento. Esse acampamento foi uma base de operações durante as campanhas de Josué. Mas aqui não há menção a isso. Eles devem ter retornado a Gilgal, pois Acã escondeu as coisas debaixo da tenda. Então, eles devem ter retornado para lá. Mas o fato de que esse retorno a Gilgal não é mencionado, ele diz algo sobre a realidade espiritual. E olhe só o detalhe. Versículo 2 do capítulo 7. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai. Ou seja, Josué enviou aqueles espias para ver a condição em Ai, em Jericó ainda, sem ter retornado a Gilgal. Sem o despojamento da carne. Os espias retornam. Vocês leem, versículo 3, já lemos, né? E eles retornam não com uma descrição do ambiente. Vocês lembram que aqueles dois espias que foram a Jericó e voltaram, foram escondidos por Raabe, eles voltaram dizendo da condição que havia dentro da cidade. Esses espias aqui, eles fazem diferente. Eles já vêm cheios de ideias. Eles já vêm dizendo, não suba todo o povo, não precisa cansar todo mundo. São poucos os inimigos. Bastam 2 ou 3 mil. Lembre-se, em Jericó, todos os homens de guerra foram convocados pelo Senhor. Em Jericó, Josué recebeu as instruções do Senhor.
Mas aqui, os espias que sobem a Ai vêm com essas ideias. A presunção desses espias é notável. E ainda é mais surpreendente que Josué tenha acatado a ideia dele. Eles deviam estar muito entusiasmados com a vitória em Jericó. Aquela vitória havia levado a sua autoconfiança. E eles estavam tão entusiasmados que eles se tornaram descuidados. Queridos irmãos, um dos momentos mais perigosos da nossa caminhada cristã é logo em seguida das nossas vitórias no Senhor. Quando nós temos uma vitória, quando nós alcançamos uma conquista no Senhor, então esse é o momento em que pode vir a autoconfiança, pode vir o entusiasmo, pode vir aquela ideia de que nós, de alguma forma, fomos responsáveis pela vitória. E nós nos tornamos descuidados. O entusiasmo da vitória deixou o povo de Israel insensível, tanto ao pecado de Acã, como à dependência que deviam ter do Senhor, mesmo após a vitória. Eles estavam entusiasmados, eles estavam animados, empolgados, e o Senhor não encontrou como falar com eles. Como não encontrou, o Senhor os deixou ir adiante. O povo subiu. E aqueles 3.000 foram vergonhosamente derrotados. 36 israelitas morreram. O choque foi grande. O povo que tinha cruzado o Jordão a seco, o povo que tinha visto aquelas muralhas milagrosamente caírem, agora é humilhado por uma pequena cidade. Então Josué e os anciãos se prostram diante da arca do Senhor, o rosto em terra, e clamam ao Senhor. Parece que eles não entenderam o que aconteceu, e mesmo eles mostram até alguma amargura. Quando, versículo 7, Josué diz assim: tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Tem uma pontinha de amargura. Mas Josué também ora, lembrando do grande nome do Senhor, ao dizer: ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor fala e revela o que aconteceu. A ênfase do Senhor é o pecado de Acã. A razão era o pecado de um só homem. Se esse pecado não fosse julgado, Deus não poderia seguir no meio deles. O Senhor mesmo afirma, 7,12, já não serei convosco se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Um homem pecou. E todo o povo sofre as consequências. Talvez nós pensemos, irmãos, que isso é demais. Eram 600.000 guerreiros. Só um havia pecado. Talvez seus filhos imediatos, 3, 4, não sabemos. Mas aqui, o fato é que nós estamos tratando da conquista de Canaã. Se você lembrar, lá no deserto, o progresso não foi interrompido pelas muitas murmurações e rebeldias do povo. A coluna de nuvem e a coluna de fogo continuavam avançando. Mesmo que Deus tivesse que julgar, disciplinar o povo por causa das suas murmurações e rebeldias. Mas agora em Canaã, tudo é diferente. Aqui se trata da conquista e da posse da herança. Aqui não é mais uma jornada no deserto conhecendo a si mesmo e conhecendo a Deus. Aqui é conquista. É vitória sobre principados e potestades. Deus não pode admitir
a deliberada contaminação com o tocar as coisas proibidas desse mundo e com a apropriação para si mesmo daquilo que é somente dele, do Senhor. Lembre-se que todo o despojo de Jericó era para o Senhor ou para o povo. Israel nada deveria tomar de lá. A capa babilônica nos fala do amor ao mundo e às coisas que há no mundo. Essa capa, ela deveria ser de uma grife babilônica, famosa e cara. O uso dessa capa deveria impressionar os outros bastante, principalmente aqueles que conhecessem a grife da capa. Meus irmãos, isso nos fala da cultura consumista e de vaidade deste mundo no qual nós vivemos. O inimigo usa essas coisas do mundo para fascinar os nossos olhos, para fazer com que nós vivamos em função dessas coisas, em função de ter, em função de conquistar, em função de acumular, em função de mostrar a vaidade. O inimigo usa essas coisas, elas se tornam uma armadilha para nós, porque cativam o nosso coração e tiram o nosso desejo de possuir as riquezas espirituais de Canaã. Os nossos olhos ficam cheios da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, e nós não conseguimos enxergar as riquezas espirituais. Nós não conseguimos enxergar o que é conquistar Canaã, o que é conquistar as riquezas de Cristo, o que é experimentar, junto com os irmãos e irmãs, essas riquezas celestiais. Porque nós estamos muito cheios dessas outras coisas do mundo. O ouro e a prata que Acã tomou nos falam daquilo que é precioso e que deve ir somente para o Senhor. A pergunta é, será que nós temos entesourado para nós mesmos? Ou temos entesourado para o Senhor? Irmãos, o que são as nossas conquistas? Medite sobre isso. Essa questão do ouro e da prata trata, sim, de bens e recursos que temos. Mas não é somente isso. Isso se refere aos nossos talentos. Às vezes nós temos talentos que Deus nos deu. E nós estamos servindo intensamente ao mundo com eles. E nada sobra para o Senhor. O nosso tempo. Deus nos deu o tempo. O que nós estamos fazendo com esse capital que Deus nos deu, o tempo? Estamos gastando para nós mesmos? A nossa energia, a nossa saúde, o nosso vigor. Onde nós estamos despendendo? O nosso coração, as nossas paixões e emoções. Será que estamos nos gastando para o Senhor ou para nós mesmos? A partir do versículo 14 até o 18, nós vemos o processo de investigação do pecado de Acã. Irmãos, o nosso Senhor é tão misericordioso. Eu creio que Acã poderia ter se arrependido do que fez a tempo de evitar a morte. Veja, o Senhor falou aqui no capítulo 7, já não serei convosco, senão eliminar do vosso meio a coisa roubada. Não podereis resistir aos vossos inimigos enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Versículos 12 e 13. Quer dizer, a ênfase do Senhor ao revelar o pecado é de que as coisas roubadas do Senhor e as coisas condenadas, elas precisam ser eliminadas. O Senhor não está falando primariamente na destruição de Acã e da sua família.
Acã poderia ter se arrependido quando Israel foi derrotado. Certamente, quando aquela notícia chegou até ele, eu acredito que ele não estava entre os 3.000 que subiram, certamente ele deve ter pensado a respeito disso. Ele deve ter feito essa ligação. Mas ele permaneceu quieto, escondido. Depois, quando ele soube que Deus havia mandado que, por sorte, se achasse o culpado, ele teve 4 chances. Porque primeiro foi escolhida uma tribo. E quando a tribo foi escolhida, ele poderia ter, antes disso, confessado e interrompido o processo, mas ele continuou escondido. Depois veio a sorte sobre a família. A tribo já era a tribo dele. Quando foi escolhida a família, era a família dele. E depois, mais 2 etapas com relação às casas. E ele continuou escondido, escondendo seu pecado. Ele não acreditava que aquele processo fosse encontrá-lo. E nisso ele revelou perverso coração de incredulidade. Como fala a Epístola aos Hebreus. Ao fim, ele foi achado, ao invés de confessar. Isso condenou a ser eliminado. Irmãos, quando todos nós, falhamos e tropeçamos. Isso também ocorre em Canaã. Quando nós entramos em Canaã, nós não entramos num lugar onde nós não podemos mais escorregar em qualquer coisa. Não. Mas, quando nós pecamos conscientemente, desobedecendo deliberadamente algo que o Senhor já deixou claro. E quando nós, ainda assim, em cima disso, escondemos o que fazemos, insistindo no pecado, então nós revelamos um problema de caráter muito sério. Nós mostramos que o nosso coração está dividido. Nós mostramos que estamos cheios de duplicidade. Por um lado, nós queremos o caminho do Senhor, sim. Mas, por outro lado, nós queremos o nosso próprio caminho neste mundo. Queridos irmãos, enquanto nós tivermos essas duas perspectivas, enquanto essas 2 estradas estiverem abertas para nós, e nós andamos em uma ou em outra, fatalmente vai chegar a ocasião em que esses 2 caminhos vão se atravessar. E a consequência desse pecado é a derrota, não só nossa, mas de todo o povo de Deus. Lá no Novo Testamento, nós vemos o pecado de Ananias e Safira. O que eles fizeram? Eles mentiram ao Espírito Santo. Eles quiseram fingir que eram algo que eles não eram. Pedro mesmo disse, não precisava dar. Vocês podiam ter guardado o valor da terra de vocês. Ou, se quisessem dar só metade, era só dizer isso é metade. Mas dar metade e dizer que é tudo, isso é mentira ao Espírito Santo. Ali Pedro discerniu o pecado, coisa que Josué não conseguiu discernir, pelo seu entusiasmo posterior à vitória de Jericó. Pedro discerniu o pecado de Ananias e Safira, e o pecado foi julgado. Quando isso não ocorre, irmãos, a igreja vive em derrota. E não será possível seguir adiante na conquista. Por isso, é preciso julgar o pecado. O Senhor quer que o pecado seja julgado. Não é necessário que o pecador seja julgado. Mas, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então, que nós cultivemos esse espírito de arrependimento. Que nós cultivemos esse espírito de sondar os nossos corações, para que não haja duplicidade. E nos disponhamos a seguir adiante no Senhor. Em seguida vem o capítulo 8. Em seguida dessas lições, vem o capítulo 8. A segunda batalha de Ai.
Nós vemos no capítulo 8 que logo que o pecado é julgado, a comunhão é restaurada. E o Senhor volta a falar com os seus filhos. Agora, a atitude de Josué é outra. Josué ouve o Senhor. Josué agora mudou da empolgação da vitória em Jericó para aquele arrependimento que houve, aquela tristeza com a derrota que o fez ser restaurado pelo Senhor na sua comunhão. Agora ele pode ouvir o Senhor, coisa que ele não fez antes. Ele ouviu os espias, ele ouviu o entusiasmo daqueles espias e ele foi junto com eles. Ao contrário de apenas 3.000, no capítulo 8, você nota que o Senhor disse: toma contigo toda a gente de guerra. Todos devem subir. Claro, não é o número que dará a vitória, mas o Senhor quer a participação do seu povo, quer a participação de todo o seu povo na conquista. Tanto não é o número que dará a vitória, que o Senhor em seguida diz no próprio versículo 1, olha que entregarei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade. É o Senhor que vai entregar nas mãos. No versículo 2, nós vemos a bondade do Senhor, vendo o arrependimento do seu povo, que o Senhor agora, ele muda. Para vós outros saqueareis seus despojos e seu gado. Então, em Ai, os despojos e o gado são do povo de Israel. É o Senhor que agracia o seu povo com dádivas. Agora o Senhor também pode dar uma estratégia para ele. A estratégia do Senhor é assim, ó, põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então aqui nós vemos que uma emboscada aparece no versículo 3, quando José escolhe 30.000 homens e os envia de noite. E diz, né, eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancei muito da cidade, todos estareis alertas. Mais adiante, no versículo 12, diz assim, tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Se os irmãos lerem esses dois versículos, os irmãos vão dizer assim, não, para um pouquinho, são 30.000 ou são 5.000? Aqui tem um erro da palavra de Deus. Por que é repetido? Uma emboscada de 30.000 e depois essa emboscada com menos pessoas. Ambos vão para trás de Ai, né? Aí, irmãos, se vocês vão para alguns comentários bíblicos, tem irmãos que vão dizer assim, aqui houve um erro dos copistas, o número foi registrado mal. Aí falam que no hebraico é muito parecido. Queridos irmãos, olha o versículo 2. Põe emboscadas, plural. São duas emboscadas. A primeira emboscada tem 30.000. A segunda emboscada tem 5.000. E aqui nós podemos... eu vou colocar aqui uma imagem para os irmãos olharem. Isso aqui. Aqui os irmãos estão vendo Jericó e Gilgal à direita da tela. Praticamente do lado de Gilgal corre o Jordão de cima a baixo, né? Então, em verde mais escuro, no centro, está o movimento que Josué faz com todo o povo com ele. O grupo dos 30.000, em verde claro na parte de baixo do mapa, vai por um outro caminho e fica também por trás de Ai, entre Ai e Betel.
A seta verde da parte de cima são os 5.000, que também vão ficar atrás de Ai, mas vão por outro lado. E Josué vai ter no centro com o grosso das tropas. Os irmãos conhecem a história, né? A estratégia de Deus aqui é uma estratégia muito interessante. Por quê? Porque Deus vai usar a própria fraqueza de Israel, o próprio entusiasmo que acabou derrubando Israel, como lição para derrubar os habitantes de Ai. Josué se aproxima com as tropas e quando os homens de Ai o observam, eles saem imediatamente à luta. O que Josué faz? Josué imediatamente recua, foge diante deles. E os habitantes de Ai, entusiasmados, correm atrás, empolgados, porque a sua conclusão é: fogem como dantes. E eles seguem atrás. E os irmãos conhecem o que aconteceu. Esse movimento mostrado por essas duas setas verdes é um movimento que, em estratégia militar, se chama movimento de pinça, né? Ou seja, Israel fez uma volta por trás de Ai, ao mesmo tempo que ficou escondido por trás da cidade. Israel cortou a retaguarda de Betel. É curioso que, se nós lemos o versículo 17 do capítulo 8, nós vemos algo interessante. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas. E deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Aqui nós descobrimos que Ai e Betel estão associadas. Existe uma amizade, uma aliança entre essas cidades. E agora os homens de Ai estão todos, os homens de Betel, desculpa, estão todos em Ai. E quando o povo de Israel foge, todos saíram. O resultado, as duas cidades ficaram sem homens de guerra. Vou voltar aqui para o nosso compartilhar. Então, aqui, então, o Senhor usa Josué, enganando os homens de Ai, do mesmo modo como Israel foi enganado na primeira batalha, pela presunção. Os habitantes de Ai haviam vencido a primeira batalha e agora eles estão empolgados, eles acham que vão vencer a segunda do mesmo jeito, e eles se entusiasmam tanto que eles cometem uma insensatez enorme. Saem todos os homens de guerra das duas cidades. Os homens de Betel estavam em Ai também. Então, quando as duas tropas, os 35.000 das duas emboscadas, se voltam contra os habitantes de Ai e Betel, e Josué se volta da sua fuga, Israel destrói completamente os guerreiros das duas cidades. Quando nós lemos esses versículos aqui da batalha, já era algo chocante, e eu sei que a muitos irmãos às vezes choca, a crueldade dos filhos de Israel para com seus inimigos. E são muitas pessoas que dizem: puxa vida, isso é genocídio, isso é uma crueldade sem paralelo. É difícil mesmo abordar essas questões. Mas veja, irmãos, estas nações aqui, da terra de Canaã, elas estavam sob os olhos do juízo de Deus há muito tempo. Veja lá em Gênesis 15, 16. O que diz lá? Deus fala com Abraão. Gênesis 15. Não é 15, 16. Desculpa, eu estou em Êxodo. Estou em Êxodo.
ver se abriu online. É mais rápido. Gênesis 15, 16 diz o seguinte. Deus falando a Abraão sobre o povo de Israel. Na quarta geração tornarão para aqui os filhos de Israel, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Aqui, então, nós temos Abraão fazendo um sacrifício, depois de Deus lhe prometer que ele teria um filho. Então, Deus fala sobre o futuro do povo de Israel. E fala que eles tornarão, os filhos, a descendência de Abraão tornará a terra de Israel. Mas teria que esperar, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não havia se enchido. Aqui, em Josué, se passaram 600 anos. As coisas só pioraram nesses 600 anos. 600 anos da misericórdia de Deus. E nada aconteceu. Irmãos, Deus sempre observa o mundo. Deus está de olho em todas as coisas. E Deus intervém quando necessário. Veja lá um exemplo de Sodoma e Gomorra. Né? Vocês sabem muito bem, né? Em Gênesis 18, um pouquinho depois desse trecho que nós acabamos de ver, nós sabemos que Abraão recebe a visita do Senhor e 2 anjos. E ali, aqueles 2 anjos, Gênesis 18, 20, eles dizem entre si, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabe? Meus irmãos, provavelmente esse aqui é o clamor de Ló. O justo Ló afligia a sua alma com o pecado daqueles habitantes de Sodoma. O clamor subiu ao Senhor. E o Senhor veio investigar. É assim que o Senhor faz. Ló estava lá. Por causa de Ló, Abraão intercedeu junto ao Senhor. Aqueles 2 anjos foram até. No caminho com o Senhor, na comunhão de Abraão com o Senhor, nós sabemos que Abraão intercedeu pela cidade. Se acharem 50, 40, chegou a 10. O Senhor sempre disse, se eu achar 50, 40, se eu achar 10 justos lá, eu não vou julgar essa cidade. Irmãos, não havia 10 justos em Sodoma. E nós vemos o que aconteceu com aqueles anjos do Senhor que foram até lá. E vocês lembram que os habitantes de Sodoma pediram a Ló que tirasse aqueles 2 homens para que eles pudessem abusar deles. Meus irmãos, Deus executou o seu juízo sobre aquela cidade. Não se engane. Deus hoje segue fazendo a mesma coisa. Ele tem os seus meios de julgar hoje pessoas, povos e nações. Ele é o Senhor. E no Antigo Testamento, algumas vezes, Deus usou o seu próprio povo terreno como instrumento do seu juízo. E é isso que nós vemos aqui em Josué. Então, nós temos que lembrar da iniquidade desses povos. Eles haviam se tornado insuportáveis aos olhos de Deus pelos seus pecados contínuos. Mas agora, após terem recebido tempo para que houvesse arrependimento, a sua idolatria contínua, a sua imoralidade contínua, a sua corrupção contínua, haviam alcançado o máximo suportável. E Deus julgou aquela cidade. E aqui Deus julga esses povos em Canaã. Deuteronômio 20, 16, também o livro anterior a Josué, bem no finzinho, Deuteronômio 20, 16 a 18.
Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Então, aqui nós vemos, se esses povos permanecessem, seria para corromper o povo de Israel. Eles já haviam ultrapassado os limites das oportunidades de arrependimento. Deus teve que julgá-los. E Deus usou o seu povo na terra para julgá-los, para exercitá-los na justiça. Hoje, irmãos, nós estamos na dispensação da graça. Não somos chamados a fazer isso. O Senhor segue julgando, mas ele usa outros meios. Mas a nossa atitude deve ser a mesma. Devemos olhar para o pecado, para a iniquidade, com a mesma repulsa que Deus tem para com eles. Nós sabemos, irmãos, que naturalmente nós não temos essa repulsa. Reconheça isso, meu irmão, minha irmã. Na verdade, muitas vezes, nós nos surpreendemos nos agradando com certos sentimentos, com certas atrações, com certas coisas que são tão condenadas aos olhos de Deus. Mas é pela comunhão com o Senhor, pela comunhão com as coisas celestes, e essa repulsa pelo pecado cresce em nós. Por isso é importante com o que nós estamos nos alimentando. Se nós nos alimentamos com este mundo, com as coisas que há no mundo, ter repulsa pelo pecado é algo muito artificial. Mas no momento que nós nos alimentamos do Senhor, da sua palavra, na comunhão dos santos, então, essa repulsa pelo mal e esse amor pelo céu cresce em nós. Hoje, irmãos, principados e potestades atuam nesse mundo tenebroso para seduzir até mesmo os santos às coisas desse mundo. A nossa luta não é pela destruição das pessoas, mas é pela libertação das pessoas que são cativas desse sistema terrível. Por trás dos pecados das pessoas está aquele que escraviza através desse sistema. Diante dele, nós tocamos as trombetas de chifre de carneiro. Nós carregamos a arca. E nós gritamos o brado da vitória de Cristo. Diante do Senhor, em oração. E isso faz as muralhas caírem e derruba todos os adversários. Essas são as lições da batalha diária. Seja prudente e sobe após as vitórias que o Senhor tiver. Lembre-se que elas não são suas. Elas são do Senhor com a tua cooperação. O Senhor se deleita nisso, mas a vitória é dele. Seja sóbrio depois da vitória. Sempre dependa do Senhor, mesmo quando você tem sucesso. Não se torne insensível ao Espírito Santo. Tenha uma disposição constante ao arrependimento, à correção. Para que isso te dê um discernimento agudo do pecado, dos enganos do pecado. Aguarde sempre a estratégia do Senhor, que é sempre nova e surpreendente, para prosseguir na guerra da conquista. Essas são as lições da batalha de Ai. Mas também existe uma outra coisa. Precisamos aprender. É o significado espiritual dessa batalha. Temos visto que a terra de Canaã tem 31 cidades listadas em Josué 12. Essas cidades têm nomes que significam, têm um significado de valores espirituais. Nós precisamos entender algo disso. Porque por trás disso, por trás de cada conquista de cada cidade, está algo das insondáveis riquezas de Cristo. Para nós, para a igreja, para o povo de Deus. Ai quer dizer montão ou ruína. Na verdade, a cidade de Ai, se nós lermos o que os arqueólogos escreveram, ela já havia sido destruída e reconstruída várias vezes na época em que Josué enfrentou essa cidade. Montão, ruína, ou seja, uma cidade construída em cima da outra, né?
A etimologia desse termo, ela vem de um verbo hebraico que significa curvar ou torcer, com o fim de quebrar ou arruinar. Portanto, Ai tem um significado muito negativo. Será só isso, então? Ruína, montão? Nós temos que lembrar, irmãos, que Ai e Betel formam uma unidade. Essas duas cidades eram próximas e viviam em aliança uma com a outra. Elas duas se uniram para lutar contra Israel. Tanto que Betel ficou vazia de homens de guerra, que foram todos para Ai e juntos foram atrás de Israel e juntos foram eliminados. Portanto, aqui nós vemos que os homens de Betel foram derrotados junto com o de Ai. Não há menção no texto sobre entrar em Betel e conquistar em Betel, mas lá em Josué 12, o rei de Betel é um dos reis vencidos por Josué, é uma das cidades tomadas. Portanto, é provável que a cidade tenha sido tomada e queimada logo em seguida, antes deles irem a Siquém, no final do capítulo 8. Não é mencionado aqui, mas é provável que isso tenha acontecido, porque a cidade de Betel foi derrotada e conquistada, conforme Josué disse. O que significa Betel? Betel significa a casa de Deus. É o lugar onde Abraão esteve em sua primeira jornada na terra de Canaã. Está lá em Gênesis 12, de 5 a 8. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor. E se você olhar lá o texto de Gênesis 12, de 5 a 8, você vê que ele edificou um altar entre Betel e Ai. Que curioso, né, irmãos? Ele edificou o altar exatamente onde a emboscada se colocou, dos dois lados, ao sul e ao norte, naquela pinça. Né? Ali naquele lugar do altar do Senhor, foi o lugar da emboscada, da estratégia da vitória. O altar de Abraão. Em Gênesis 13, 3, 4, Abraão volta do Egito. E novamente ele para ali entre Betel e Ai. E no local do seu altar ele invoca o nome do Senhor. Mas existe um texto que requer mais atenção nossa ainda, que é Gênesis 28. Gênesis 28, versículos de 10 a 19. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar pela seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Fez posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. Te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te referi. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, Betel significa a casa de Deus. Betel significa o lugar da habitação de Deus com os homens. Quando nós lemos
em 1 Timóteo 3,15, nós vemos o que é a casa de Deus. Nós já sabemos, mas não custa ler o texto de 1 Timóteo 3,15, onde diz, vamos ler desde o 14, 1 Timóteo 3, 14 e 15, escrevo-te essas coisas esperando em ver-te breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Irmãos, que figura! Jacó viu uma escada. O topo dessa escada ligava terra e céu. Essa escada, havia uma circulação de anjos. Eles subiam e desciam. Eles iam receber as ordens de Deus e retornavam para executar as obras de Deus. Essa escada era o lugar da comunhão do céu com a terra. Ali, esses anjos que trafegam nessa escada nos mostram uma intensa atividade espiritual. Essa é a casa de Deus. Essa é o lugar onde o céu faz contato com a terra e encontra os homens. Ali os homens podem conhecer o céu. Queridos irmãos, essa é a igreja hoje. A igreja é o lugar que torna o céu conhecido, que manifesta o céu na terra. Os filhos de Deus reunidos na igreja, eles clamam, ligando a vontade do céu na terra e desligando o que não é vontade de Deus. Então, ali nós vemos a expressão celestial. Essa vida nas regiões celestiais se manifesta na casa de Deus, na igreja de Deus. É curioso que nós vemos que Jacó, Gênesis 28 e 18, se nós lermos um pouquinho antes, nós vamos ver que Jacó deu nome ao lugar. O nome anterior desse lugar era Luz. Luz, o que significa? Luz significa sair fora do caminho, desviar-se do caminho. O nome que Jacó deu a esse lugar, Betel, significa a casa de Deus, a porta dos céus. E, queridos irmãos, nós entendemos agora o que significa a batalha de Ai e de Betel. Ai significa um montão, a ruína, que é um obstáculo para conquistar a cidade realmente valiosa que é Betel. Betel significa restauração do lugar, da casa de Deus nessa terra. Lá em Êxodo 29, 15, Deus explica, ao falar do tabernáculo e dos sacrifícios diários, que o seu desejo é habitar no meio do seu povo. Esse é o desejo de Deus, é ter uma casa, um lugar onde ele pode habitar no nosso meio. Isso vem desde o início. Isso vem lá de Betel, isso passa pelo tabernáculo de Moisés, isso vem até a igreja, a casa de Deus. Irmãos, o Senhor, ele morreu por nós, mas não apenas por nós. Ele morreu pela igreja. Se nós lermos lá em Efésios 5:25, fala de que ele deu a sua vida. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra. O Senhor se entregou pela igreja. O Senhor não mudou o seu propósito. Irmãos, há muitos ensinos e doutrinas que falam que hoje em dia a igreja não tem verdadeiro, que hoje em dia a igreja está em ruínas, que hoje em dia nós não podemos mais falar em igreja, porque há uma confusão. Meus irmãos, Deus deseja a sua casa hoje, tanto como ele desejava lá no início. O Senhor Jesus disse, lá em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Será que o Senhor modificou o seu propósito? Será que o Senhor, de alguma forma, passou a adotar um segundo plano?
um plano de substituição, não deu certo, agora eu vou fazer outra coisa. Não. O Senhor edificará. Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra essa igreja. O Senhor está edificando. E Ele vai completá-la. Ele vai terminá-la. No mesmo texto de Efésios, nós lemos, lá no capítulo 5, nós lemos no final. Olha só, versículo 27. Depois de ter lavado a igreja, pela lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o propósito de Deus. Essa é a sua obra hoje. Ele está edificando a sua igreja. Ele vai terminar a obra da sua casa. Contudo, há principados e potestades, há hostes infernais querendo impedir que Deus faça a sua obra. Que Deus complete a obra da sua noiva. Irmãos, o que é esse montão que representa Ai? Que impede que vejamos a Betel, que enxerguemos do outro lado a Betel? Esse montão, essa ruína, o que é isso? Quanto entulho nós acumulamos? Irmãos, doutrinas que dividem os irmãos em coisas que não são essenciais. Teologia, usos e costumes, coisas a que nos apegamos, coisas que nós tornamos tão importantes ao ponto de excluir aqueles que não aceitam essas coisas, ao ponto de nos considerar superiores por peculiaridades, ensinos, doutrinas divisivas. Meus irmãos, nós criamos justificativas tão complicadas para aquilo que nós fazemos e nos tornamos tão excluídos. O nosso Cristo fica tão pequeno, de maneira que nós não enxergamos a sua casa. O entulho de Ai fica na frente de Betel. A casa de Deus fica debaixo da ruína do montão. Queridos irmãos, tudo isso precisa cair por terra. Se isso não cair por terra, não conquistaremos a casa de Deus. Precisamos expulsar essas potestades que têm conseguido nos provocar, que têm conseguido nos inclinar para cá e para lá, que têm conseguido nos convencer a edificar essas casinhas exclusivistas que não estão abertas para receber os filhos de Deus. Meus irmãos, nós vivemos nos últimos dias. Quanto tempo ainda haverá para que possa haver a expressão dessa noiva sem mácula, sem mancha alguma, santa e sem defeito, igreja gloriosa? Isso é o que o Senhor deseja. Que nós possamos avançar nisso. Ai precisa ser queimada e Betel precisa ser conquistada. A casa de Deus precisa se manifestar e se expressar. A casa de Deus precisa ser conhecida como lugar de acolhimento dos próprios filhos de Deus, onde eles têm comunhão com o céu e onde eles podem dar testemunho do céu. A casa de Deus tem que ser um lugar de acolhida daqueles que não conhecem o céu e que podem ali enxergar quão precioso é o céu e quão maravilhoso é viver o céu na terra. Isso é Betel. Isso é a casa de Deus. Isso é a porta dos céus aqui na terra, entre os homens. Queridos irmãos, cultivemos um espírito de simplicidade e pureza que são devidas a Cristo. Cultivemos um espírito que busca manifestar o testemunho de Jesus Cristo.
e nada mais. Que caiam por terra as nossas teologias particulares, os nossos costumes, os nossos detalhes, a nossa intolerância com aquilo que não é essencial. E assim tenhamos a casa de Deus. Conquistemos a casa de Deus, a porta dos céus. O Senhor ganha os nossos corações. Essa é a conquista de Betel, hoje. Vamos orar. Senhor querido, nós te louvamos, porque tu morreste naquela cruz. Não somente por cada um de nós, mas também morreste pela tua noiva, pela igreja. Entregaste a tua vida por ela. Tu a lavaste, tu a purificaste. E tu haverás de tê-la como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruído, santa e sem defeito. Esse é o teu desejo. Senhor, nós não desejamos nada menos do que isso. Nós queremos participar disso. Nós sabemos que somos fracos, que temos tantos pecados, mas, Senhor, sendo esse o teu alvo, nós queremos conquistar Ai e Betel. Hoje, agora, no nosso dia a dia, com nossos irmãos, Senhor, concede-nos graça para conquistarmos, para que o teu coração seja satisfeito, Senhor. E Betel seja real e possamos dizer, este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Oramos no nome do nosso Senhor Jesus, ó Pai. Amém.